Olá pessoal, a gente já está de volta de novo, ó. Um outro vídeo aqui bem legal, bem legal. O ditador Daniel Ortega anunciou oficialmente o fim do processo eleitoral na Nicarágua. Dá para acreditar nisso? Consolidando o golpe institucional e a concentração total de poder no país central. Olha só. Sob a justificativa de impedir que golpistas e vendedores da pátria assumam o comando do governo, o regime autoritário formaliza a eliminação das últimas garantias democráticas e do direito de voto da população. Veja agora o momento em que Daniel Ortega consolida o golpe. Veja. Ellos agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias. Pois é, olha só. A gente vai continuar falando disso, mas é importante que você se inscreva em nosso canal, tá? Se inscreva em nosso canal e divulgue isso o máximo que você puder, tá? Principalmente se você conhecer alguém de Brasília, isso vai ajudar bastante. Manda para ele, manda para ela, manda para todo mundo. Mas uma vergonha isso aí. Te parece similar a alguma coisa que você já conhece que esteja acontecendo, hein? Principalmente em Brasília? Né? Isso que o Daniel Ortega está fazendo? Pois é, a decisão dele representa o ápice de um longo processo de enfraquecimento das instituições, marcado pela perseguição a opositores, prisão de líderes políticos, fechamento de veículos de imprensa independentes e banimento de organizações da sociedade civil. O cara manda perseguir freiras, manda perseguir a Igreja Católica, manda prender padres, bispos. Ao suspender o fluxo eleitoral, o regime de esquerda busca se perpetuar indefinitivamente no poder, afastando qualquer possibilidade de alternância e expondo a nação a um isolamento internacional ainda maior. A decisão de Daniel Ortega de cancelar oficialmente as eleições na Nicarágua representa a formalização definitiva de um regime autocrático, que há anos apagou os rastros de normalidade democrática no país. Ao recorrer ao discurso de combate a golpistas e vendedores da pátria para justificar o fim do voto direto, o governo utiliza a velha retórica da ameaça externa e da segurança nacional para perpetuar um projeto de poder familiar e inviabilizar qualquer possibilidade de alternância. Caramba, será que o nome disso é Nicarágua ou é Brasil? A eliminação das eleições é o desfecho previsível de uma escalada autoritária que já havia desmantelado as instituições democráticas por meio da cassação de partidos de oposição, da prisão e expulsão de líderes políticos, do fechamento de veículos de imprensa e da perseguição à Igreja Católica, como estamos dizendo, e a organizações da sociedade civil. A medida revela a incapacidade do regime de se submeter ao crivo popular, preferindo adotar o golpe institucional, a enfrentar o descontentamento e o desgaste da população com a estagnação econômica e a repressão. A semelhança com o Brasil é gigantesca. E dentro deste cenário geopolítico, a medida reforça o isolamento internacional da Nicarágua e cria um dilema diplomático para os governos da América Latina, especialmente aqueles que compartilham afinidades ideológicas ou que adotam uma postura de não intervenção. O abandono explícito da via eleitoral dificulta qualquer condescendência externa
reforça o risco de novas sanções econômicas e pressiona a comunidade internacional a adotar uma posição mais firme frente à consolidação de uma ditadura fechada nas Américas. Caramba! Carlos Dias aqui comigo mais uma vez. Isso é a cara do Brasil que está acontecendo. Só que nós já temos uma informação. O presidente Donald Trump disse que não vai ficar calado. Não vai aceitar isso aí, essa supressão da democracia no continente. Não vai. E doa a quem doer. Não importa o que você diga, aquele que está recebendo dinheiro do sistema para sair em defesa, influenciadores, veículos de comunicação consorciados, não importa. O que Donald Trump está fazendo é a defesa da democracia verdadeira, como ela é e deve ser sempre. Liberdade ao povo, todo o poder emana do povo, e todo aquele que tenta usurpar esse poder com conversa fiada, com narrativas mentirosas, dizendo que está defendendo a soberania do país, todo esse deve ser detido, deve ser preso e tirado do poder. Isso não existe. O que está acontecendo agora na Nicarágua é o reflexo do que pode acontecer ainda mais perigosamente em outros países do continente e dos pertencentes ao Foro de São Paulo. Carlos Dias, quero ver o que você pensa a respeito disso. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, pelo convite. Saúdo a todos que nos assistem. Olha, você vê, eles não acreditam nem na eletrônica que eles controlam, né? As tais maquininhas, né? Então você vê que o descontentamento popular é absoluto, então eles têm que ter o controle. Então ele decreta uma medida que é de alta violência, né, para a sociedade civil e para o próprio país, eliminando a possibilidade da livre escolha do cidadão dos seus destinos. Eles é que vão escolher. Os sandinistas, os sanguinários que estão aí, que atacam a liberdade do seu próprio povo, não só os escravizam, mas também os eliminam, que é a história que Daniel Ortega e dos grupos dos sandinistas. Então, eu acho que é uma situação crítica e fico observando o seguinte: há uma necessidade formal de países que participam de organizações multilaterais se manifestarem. Como é que a ONU vai fazer? Como é que a OEA vai fazer? Como é que o Brasil individualmente vai fazer se a própria Constituição brasileira não permite o diálogo com estruturas antidemocráticas objetivas instauradas, como é o caso da Nicarágua agora, que se declara um Estado totalitário e fecha as possibilidades de eleições. Então, isso deve ser cobrado pelo nosso Departamento de Relações Exteriores, né? Eu chamo de departamento porque eu já coloquei nível mais baixo, não chamo mais de chancelaria. O departamento, que virou um departamento de governo, interesse ideológico. E quero ver também como tanto o Congresso Nacional, Câmara e Senado, se posicionam pelos seus órgãos de relações exteriores, porque é necessário que haja uma posição clara na defesa das liberdades de expressão e de voto do povo da Nicarágua. E já vem tarde essa declaração. Essas instituições multilaterais da mesma maneira. Como é que você pode convidar, por exemplo, numa organização supostamente democrática, como se diz a ONU, e convidar, por exemplo, o presidente da Nicarágua para comparecer, atuar livremente? Como nós vamos poder fazer fluxo de comércio? Como nós vamos poder colaborar com o desenvolvimento de um país da América Central que necessariamente deve haver trocas comerciais sem você estabelecer uma sanção? Será que o Brasil ele vai ser o quê? Cúmplice dessa ação criminosa produzida pelo Daniel Ortega? A questão fica no ar, Paulo. Olha, desde o final do ano passado surgiu uma conversa de que as autoridades brasileiras, né, iriam tentar fazer exatamente o que Daniel Ortega está fazendo agora. E essa informação chegou ao país norte-americano, né, chegou aos Estados Unidos. E com essa iniciativa agora de Donald Trump de dizer que não vai permitir que isso aconteça lá na Nicarágua, ele já está de olho no Brasil. É porque nós vamos ter eleições agora. Nicarágua também estava previsto agora, se eu não me engano, para outubro também. Então, se o Daniel Ortega cancelou ali, o governo brasileiro poderia se espelhar nisso. Então, vai depender da reação. O governo brasileiro, vamos supor isso, é uma hipótese, tá? Vamos deixar isso aqui extremamente claro. O governo brasileiro poderia prestar atenção no desenrolar desse negócio. Se Daniel Ortega for muito bem sucedido,
né? Se bem que comparando o Brasil com Nicarágua, né, você não pode nem levar em consideração, porque há uma diferença geopolítica gigantesca. Mas o governo brasileiro, né, porque como todo mundo aí na administração brasileira acha que, né, que pode tudo, acha que, né, tem os poderes, ou seja, ignora o tamanho geopolítico dos dois países, e vai que de repente decida fazer a mesma coisa, começa a observar, né, e prestar atenção no day after, no que vai acontecer depois, né, do pronunciamento de Daniel Ortega. Aí, opa, se der certo lá, a gente faz aqui também. Aí está aí a importância de Donald Trump entrar em ação e botar o pé no pescoço. Falou, acabou isso aí, porque isso já é recado, inclusive, para a região sul aqui do hemisfério. Quem quiser fazer a mesma coisa, os Estados Unidos não vão admitir e vão entrar em ação. Então, com isso, a gente começa a ficar um pouco mais confortável, um pouco mais tranquilo que o processo eleitoral brasileiro vai continuar, né, Carlos? Não, esperamos que sim, né? E tem uma coisa importante, que quando os Estados Unidos se pronunciam nessa direção, não é nenhuma tomada de poder territorial. É simplesmente uma condição de defesa de liberdade dos nacionais que estão subjugados. Vê a operação que foi feita na Venezuela. Retirou-se um ditador, narcotraficante, terrorista do poder, né, que foi responsável pela destruição de um país inteiro. E o que está negociando na Venezuela? Com o grupo que também serviu a esse sistema criminoso, mas que agora parece que está se ajustando para uma transição. Então não há uma invasão de um país, né? Ninguém colocou o pé no solo da Venezuela e está ocupando o espaço físico territorial. Então o que está se preservando são aqueles valores que fundamentaram, né, a conformação do Ocidente. Então isso é que precisa ficar claro. Então qualquer ajuda é positiva na medida em que ele restaure as defesas que o povo tem contra governos ditatoriais e também contra tiranos. Tá certo. Carlos, muitíssimo obrigado mais uma vez por essa participação. Daqui a pouquinho a gente está de volta com um outro vídeo e as coisas vão acontecendo, a gente vai colocando aqui. E eu peço a você que se inscreva em nosso canal e compartilhe isso principalmente para o povo de Brasília. Tá? Precisamos muito que você nos ajude, que você assuma essa frente também comigo e que faça essa informação chegar ao povo de Brasília. Muitíssimo obrigado e até a próxima.